São mais de 50 anos de história e nós viemos até ao circuito Ricardo Tormo, em Valência, testar a 8ª geração do Porsche 911. Vamos testá-lo não só em circuito, mas também em estrada e vamos experimentar um novo modo de condução que é uma estreia mundial num carro de produção, o Wet Mode. Estás preparado? Vamos embora. Olhei à minha volta e não consegui encontrar o carro dos meus sonhos, por isso decidi construí-lo. Quem o disse foi Ferdinand Porsche e esta tem sido a máxima que tem guiado a Porsche nos últimos 70 anos. O Porsche 911, agora na sua 8ª geração, é a materialização perfeita da vontade do fundador da marca. Mas os tempos mudaram e os desafios são cada vez maiores. Conseguirá o Porsche 911 sobreviver ao futuro? Apesar da silhueta inconfundível, o exterior do Porsche 911 sofreu muitas alterações, sendo a traseira aquilo que mais muda à primeira vista. A 8ª geração do Porsche 911 está mais larga e mais avançada do que nunca. Estreia uma nova plataforma e todos os painéis exteriores, à exceção dos para-choques, são em alumínio. O capô, com um corte na parte superior e reto na parte inferior, vai buscar inspiração ao Série G, a 2ª geração do Porsche 911. As luzes são completamente novas e as portas têm manípulos que levantam e recolhem automaticamente assim que abrimos ou fechamos o carro. A asa traseira móvel cresceu 45%. A partir dos 90 km/h começa a levantar até estar totalmente erguida acima dos 150 km/h. Na dianteira existem aletas que abrem e fecham automaticamente. A velocidade, temperatura ou alterações aerodinâmicas provocadas, por exemplo, pela abertura do teto de abrir, influenciam a sua posição. No modo Sport e Sport Plus estão sempre totalmente abertas. Quais é que são as principais diferenças então aqui do habitáculo do Porsche 911-992? Em primeiro lugar, temos um cockpit completamente desenhado na horizontal, com um ecrã de 10,9 polegadas aqui ao centro, que tem o novo sistema de infoentretenimento da Porsche. Nós também encontramos no Porsche Panamera e no Porsche Panamera Sport Turismo e no novo Porsche Cayenne. E aqui, mesmo à frente do condutor, temos um conta-rotações que é analógico e depois, ao lado do conta-rotações, temos dois ecrãs de 7 polegadas, um apresenta as informações sobre quilómetros e o outro apresenta as informações sobre consumos, navegação, enfim, uma série de informações úteis para o condutor. O volante é bastante compacto, tem uma excelente pega, é um volante de um verdadeiro GT, de um verdadeiro carro desportivo. Esta versão que eu estou a conduzir está equipada com o Pack Sport Chrono, o que significa que temos aqui um seletor do modo de condução, onde podemos alternar entre o modo Wet, o modo normal, o modo Sport Plus e também o modo individual. Se carregarmos aqui neste botão aqui ao centro, ganhamos durante 20 segundos o carro com tudo no máximo, a potência máxima, uma espécie de boost mode do Porsche 911, onde todo o carro está em modo full attack. Isto já acontecia na anterior geração e aqui na geração 992 continua a marcar presença. Apesar do Porsche 911 estrear este ecrã de 10,9 polegadas, nós continuamos a ter aqui 5 botões que são basicamente atalhos rápidos para algumas das funções mais importantes do Porsche 911, pelo menos naquilo que é a opinião da Porsche e daquilo que os condutores normalmente costumam usar. Um deles é o Lift System, que vai aumentar em 40 mm a dianteira, para nós entrarmos num passeio, numa garagem, enfim, para tornar o carro mais utilizável no dia-a-dia, basta carregarmos aqui e a frente levanta. Temos uma console central completamente renovada, com esta caixa de velocidades. Eu estava muito curioso por tocar nesta caixa, nesta manete, sentir o feeling dos materiais. Eles têm muita qualidade. Acho que a Porsche fez um excelente trabalho, construiu um habitáculo muito sólido. Nós abanamos a consola central e não existem nenhumas alterações à sua compostura. Às vezes, quando nós abanamos a consola central de um carro, ela mexe-se bastante. Aqui está bastante fixa, todo o carro é muito bem construído, está muito rígido e isso agrada-me bastante. Os materiais são todos muito agradáveis ao toque, temos pele até aqui à parte superior da consola, portanto temos aqui uma boa difusão de materiais, bastante diferentes, muito tipo de materiais diferentes. Também temos alguma madeira e aqui uns apliques a imitar alumínio que ficam muito, mas mesmo muito bem no interior do novo Porsche 911. Temos também bancos ventilados, bancos aquecidos e no que toca aos bancos, os bancos têm um excelente apoio, têm muita qualidade, sentimos que estamos bem sentados,
prontos tanto para fazer uma incursão em circuito ou numa estrada muito sinuosa, ou também para fazermos uma grande viagem em autoestrada. O carro oferece todo o conforto necessário para esse tipo de utilização. O sistema de infoentretenimento é bastante completo, há muitas áreas do carro que são controladas aqui neste arcade de 10,9 polegadas, que tem extrema qualidade, extrema definição e é muito, mas mesmo muito rápido a responder aos nossos toques. O grafismo tem imensos detalhes, há muitos pormenores no sistema de infoentretenimento deste Porsche 911 que não ficaram esquecidos, e aqui principalmente no meio do carro podemos levantar e descer o spoiler traseiro e ver a operação do mecanismo representada aqui no ecrã. Sabemos sempre se ele está levantado ou não, é bastante interessante de operar. De série está disponível um sistema de travagem de emergência que recolhe informações através de uma câmara. Mas na lista de opcionais existem outros sistemas disponíveis, como o Cruise Control adaptativo com função Stop and Go e o assistente de manutenção na faixa de rodagem combinado com um sistema de reconhecimento de sinais de trânsito. Uma estreia absoluta no Porsche 911 é a câmara de visão noturna com sensor térmico. Esta câmara tem um alcance de 300 metros e é capaz de distinguir entre um animal e uma moto parada com motor quente. I'm feeling a change coming. I'm feeling a change coming. Right here, I'm feeling a change. I'm feeling a change all around me. Então este é o Porsche 911 992 e assim que entrei no carro e comecei a conduzir os primeiros quilómetros, apercebi-me logo que o carro está mais especial ainda e mais pensado para uma utilização diária e muito mais focado na pessoa que está sentada neste lugar, que é, a meu ver, para a Porsche, cada vez mais importante. E isso nota-se. Houve uma grande preocupação aqui no novo Porsche 911 em dotar o carro de uma direção com maior feeling, em fazer com que a suspensão tornasse o carro mais confortável numa utilização diária e que toda a tecnologia disponível de suspensões adaptativas conseguisse com que o carro se adaptasse às condições e sempre às diferentes estradas onde os Porsche 911 costumam rodar. Seja aqui numa estrada de montanha como esta onde me encontro agora, seja numa autoestrada ou seja até em circuito, o Porsche 911 deve se adaptar a todas as condições. E não nos podemos esquecer, o Porsche 911 foi e continua a ser a bitola para todas as marcas daquilo que deve ser um automóvel desportivo. A Porsche assume-o frontalmente, que vai sempre na dianteira naquilo que diz respeito à performance, e este Porsche 911 Carrera S que eu estou a conduzir não podia ser melhor exemplo disso. Reparem, temos um motor com 450 cavalos de potência e 530 Nm de binário. O carro cresceu bastante face à anterior geração, não só a nível de dimensões, mas também a nível de potência. Mais 30 cavalos e mais 30 Nm de binário. Estes números combinados permitem prestações incríveis. Temos 306 km por hora de velocidade máxima e uma aceleração de 0 a 100 que aqui no caso do Carrera 2 é feita em 3,7 segundos, e se nós apertarmos pelo pack Sport Chrono que este carro tem instalado, essa marca baixa para 3,5 segundos. Num carro tração traseira. É o Porsche 911 Carrera 2 mais rápido da história da Porsche, e quando chegarem as versões híbridas provavelmente vamos ver um Porsche 911 baixar ou ficar mesmo muito perto da marca dos 3 segundos, o que são já prestações completamente, pelo menos no meu entender, estratosféricas para um carro que não é um supercarro. O motor boxer com 3 litros biturbo e 6 cilindros é uma evolução daquele que encontrávamos na anterior geração e foi alvo de grandes modificações, com o objetivo de melhorar a performance e cumprir regras de emissões cada vez mais apertadas, razão pela qual a Porsche teve de instalar, por exemplo, um filtro de partículas. A suspensão é MacPherson à frente e multibraço atrás, e até aqui mantém-se tudo igual, mas o conjunto foi renovado e os amortecedores de Bilstein são agora de variação contínua. Isto ajuda bastante a diferenciar os modos de condução disponíveis. Mais potência significa também mais poder de travagem. Os discos traseiros são maiores e medem agora 350 mm. Ora, a Porsche diz que este Carrera
2S consegue cumprir o sprint do 0 aos 100 km por hora em 3,5 segundos com o Chronopack, e este carro tem esse opcional instalado. Portanto, vamos aqui colocar em Sport Plus e acionar o Launch Control e ver o que acontece. Bora! Isto é tão rápido, como é que é possível? Tração traseira, pau, um disparo incrível. Consegue colocar a potência toda no chão de uma forma... O carro é simplesmente soberbo, muito bem equilibrado. Sente-se que o carro está muito mais crescido face à anterior geração. A direção tem um feedback fantástico, é muito, mas mesmo muito direta. Nós conseguimos colocar o carro onde nós queremos, não temos dificuldade nenhuma em apontar o carro à curva e dizer é para ali que tu vais. O Porsche 911 sempre foi assim, mas agora consegue fazê-lo de forma ainda mais precisa e ainda mais aqui na ponta dos dedos, exatamente como nós gostamos. O pedal é muito progressivo, não é nada violento, conseguimos levar a potência onde queremos e mesmo à saída das curvas, se nós quisermos colocar o carro em deriva, basta pressionarmos aquele bocadinho mais e nós já sabemos que é naquele ponto que está a deriva que nós precisamos para fazer a curva com o sorriso na cara. Portanto, curvas apertadas, esmagamos um pouco o acelerador e temos o volante já a pedir-nos algum esforço para controlarmos o carro, mesmo com o controle de tração no modo Sport Plus. E a forma como a nova suspensão consegue digerir imperfeições no piso. Falo de forma muito, mas mesmo muito suave, com bastante elegância. O carro sente-se mais um GT e um carro que nós não temos medo nenhum em levar nenhuma grande viagem e ainda assim consegue manter o ADN do 911 intacto. Esta caixa, este motor e esta direção, combinação perfeita. E este Carrera 2 com 450 cavalos está com a mesma potência do Carrera GTS da anterior geração. Portanto, temos um carro que não é preciso muito mais do que isto, pelo menos para mim. Eu acho que temos tudo. É a proposta perfeita. Esta caixa PDK de 8 velocidades, impecável. Nada a dizer. Velocidade de transição das relações, quer para subir, quer para descer de relação. A forma como ela funciona no modo Sport Plus, sempre muito previsível. Chegamos a uma curva, travamos, ela está a fazer isto tudo automático, eu não estou a intervir. Adapta-se com muita facilidade ao nosso ritmo. Não há nada melhor que ter uma caixa automática que responde, quando nós queremos, aos nossos toques nas patilhas do volante. Imediatamente. Nem consigo saber qual é que é a diferença de timing entre o momento em que eu toco e a troca de relação, porque é imperceptível logo. Incrível. Nas acelerações temos o escape a borbulhar lá atrás, não são aqueles típicos dos modelos GT da Porsche, mas é um borbulhar muito característico deste 6 cilindros boxer e que a Porsche não quis que ficasse de fora. Portanto, sempre que mudamos aqui um modo de condução para o modo Sport ou para o modo Sport Plus, acabamos por ter uma nota de escape ainda mais interessante do que aquela que temos no modo normal, que é o modo mais civilizado. Depois temos uma novidade na gama 911 e uma novidade mundial chamada Wet Mode. It's no time to be standing still. Make your move or someone else will. O Wet Mode é mais do que um simples modo de condução. Pela primeira vez num carro de produção, existem sensores acústicos nas cavas das rodas dianteiras que detectam se o piso está molhado ou não.
Assim que o carro detecta que o piso está molhado, faz uma pré-ativação do Wet Mode e propõe ao condutor que ative manualmente este sistema. O condutor pode fazê-lo no menu dos modos de condução do sistema de infoentretenimento ou, caso tenha o Park Sport Chrono instalado, no seletor dos modos de condução localizado no volante. O Wet Mode vai modificar a entrega do binário, tornando a resposta do acelerador mais linear. Se estivermos a circular acima dos 90 km/h e ativarmos o Wet Mode, a asa traseira ergue-se até à altura máxima para aumentar o downforce e as aletas dianteiras abrem na totalidade. O que o Wet Mode faz é colocar o carro mais progressivo e muito mais linear do que num modo completamente normal ou desportivo do carro. E é aqui, mesmo em curva, quando nós queremos esmagar o acelerador, reparem, o carro não se sente nada, não se sente que vamos perder tração, nem que podemos de alguma forma perder o controle do carro. É bastante eficaz para nos proteger de alguns dissabores que em estrada não dão muito jeito. Aqui em circuito dá para nós brincarmos um bocadinho, mas em estrada não achamos piada nenhuma quando em piso molhado perdemos o controle de um carro como o Porsche 911 com 450 cavalos de potência e estes 530 Nm de binário. É fantástico a capacidade que o 911 tem de provar que é um carro super utilizável no dia-a-dia e depois vimos aqui para circuito e conseguimos fazer um trabalho impressionante ao volante. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, travões a fundo. E os travões, apesar de serem travões que não são de cerâmica, continuam incansáveis aqui no Porsche 911 992. Travões a fundo aqui para a curva 2 do circuito. Entramos, um bocadinho a alargar, a corrigir com a direção e a traseira a querer fugir. Encostados aqui a esta parte do circuito, começamos também a ganhar um bocado de confiança e já conseguimos levar mais velocidade para a saída das curvas. O carro tem muita tração à saída das curvas, muita tração mesmo, muita. Os pneus começam a aquecer um bocadinho e nota-se aqui a traseira a querer entrar em deriva mesmo, oh, lá está ele, mesmo com o controle de tração ligado. Um sorriso na cara, isto nos dá o Porsche 911. A capacidade que o carro tem de colocar a potência à saída das curvas é impressionante. Uma travagem em apoio, em direção ao cone, depois à procura do miolo da curva e a fundo para a reta da meta. Tão rápido. Pôr no modo Sport, agora para acalmar aqui. Aliás, no modo normal, mesmo para fazer um relax total desta sessão em pista. Foram 4 voltas a fundo no circuito de Ricardo Tormo e deu para perceber o seguinte, deu para perceber que, em primeiro lugar, o Porsche 911 continua um carro muito interessante de conduzir em circuito e, apesar de ser um carro perfeitamente utilizável no dia-a-dia e muito mais confortável nesta geração 992, continua a conseguir marcar um bom ritmo em pista. E isso ficou provado aqui hoje ao volante desta nova geração do Porsche 911. O preço do Porsche 911 Carrera S começa nos 151.000 € e nos 162.000 € no Carrera 4S. Esta deve ser a última geração apenas disponível com motor de combustão e a versão híbrida plug-in surgirá nos próximos anos. Se o futuro tornou o Porsche 911 melhor do que nunca, temos de confiar que será esse mesmo futuro que irá manter vivo
o sonho de Ferdinand Porsche. There's change coming